Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Estamos terminando mais uma semana, quase terminando o ano. Nesse fim de semana, no domingo, temos o nosso workshop para a gente poder fazer essa transição, né? Falar aí do final de 2025, preparar para 2026. Estou aqui realmente focado, né, na criação desse conteúdo, por isso que eu ia fazer a live ontem e hoje, mas eu preferi fazer a análise, né, do mapa da Lua Nova aqui mesmo, no nosso astral do dia, né? Talvez o áudio fique um pouquinho maior, vamos ver como é que vai ser, mas para garantir aí a nossa análise, porque realmente eu estou focado aí nesse conteúdo, tem muita coisa. Estou até desconfiado de que se não der para dar tudo no domingo, eu marque mais um dia aí para a gente poder falar sobre tudo. Mas vamos ver, né? Estou colocando o máximo de informação possível, porque eu quero que realmente todo mundo se prepare da melhor forma para esse ano que, novamente, né, tende a ser um ano muito, muito especial. Então vamos falar sobre hoje. A Lua continua no signo de Sagitário, minguante ainda, mas hoje é o dia da Lua Nova. Então, o que acontece hoje, né, o mapa da Lua Nova de hoje, vai virar o ano com a gente, porque a próxima Lua Nova é só em 2026. Né? Então a gente vai ter aí essa energia desse mapa vibrando com a gente na virada do ano. Só para lembrar, né, a virada do ano em si, para a astrologia, não tem ali muita diferença, né? Porque não tem, o Sol não muda de signo, né? É mais a gente mesmo, né? Na nosso calendário, mas que faz um efeito danado aí na nossa mente, né? A gente acordar, a gente dormir em 2025, acordar em 2026, ou passar acordado mesmo, enfim, é uma mudança importante. Então o que temos para hoje? A lua nova em si vai ser lá para a noite, vai ser às 22 horas e 43 minutos. E até lá, a lua ainda faz alguns aspectos, dois deles bem interessantes, um desafiador. Vamos lá falar sobre eles. Novamente, né? Lua em Sagitário, lua minguante em Sagitário. Um grande convite à limpeza de crenças. E a lua nova desse ano aí, nessa lua nova em Sagitário, vai convidar a mudanças importantes aí no nosso sistema de crença. A gente vai falar daqui a pouquinho no mapa. Agora, o que a gente tem para hoje? 11h17 da manhã, a Lua em Sagitário faz um trígono com Quirón. Lembra, ontem foi a vez de Vênus fazer o trígono com Quirón, hoje a Lua faz o trígono com Quirón, 11h17, e às 13h18 a Lua faz conjunção com Vênus. Ou seja, tendemos a ter uma sexta-feira agradável, né? Imagina, sexta-feira, última semana antes do Natal, né? Finalizando aí o ano. Então, temos aí a presença de Vênus, que abençoa, né? Hoje é sexta-feira, já é dia de Vênus, e a conjunção de Lua-Vênus traz ainda mais, né, a energia desse planeta. Então procure estar no seu melhor, procure estar com as pessoas que você gosta, que você ama, que te fazem bem, né? Trabalhe aí a energia do amor, do equilíbrio, porque a Lua em conjunção com Vênus é tudo de bom. Porque também, né, a gente vai ter um aspecto desafiador aí, quando for 17h03, ou seja, no finalzinho da sexta-feira, do dia, né, da sexta-feira, a Lua faz uma quadratura com Saturno, que o Sol já fez. Né? Então, eu vi aí, eu inclusive atendi pessoas que sofreram bastante, né? Sentiram bastante essa quadratura de Sol-Saturno nessa semana, e eu senti demais, né? Demais. E agora é a vez da Lua. Então, no finalzinho dessa sexta-feira, pode bater um certo peso, uma melancolia, alguma cobrança que vem, né? Então, aí depende de como é que está a vibração da pessoa. Então, lembra, o Saturno, ele sempre cobra da gente, né, disciplina, a gente tem que colocar os pés no chão. E lembra, pessoal, Saturno vai mudar de signo no que vem, vai entrar em outro signo. Vai dar uma liberada para algumas pessoas, por exemplo, eu aqui que tenho um ascendente em peixes, né? Mas quem tem ali planetas em Áries vai receber a visita do Saturno. É muito bom você entender como funciona esse Saturno em Áries, para você trabalhar o melhor dele. Mas por enquanto é Saturno em peixes. Então a Lua faz essa quadratura, pode trazer um certo peso, uma preocupação. Sempre que eu digo, né? Traga aí os seus aliados da natureza, seus cristais, seus óleos essenciais. Aliás, a gente vai falar bastante de cristal e óleo essencial nesse workshop, né? Hoje eu quero dar uma revisadona, né, em todos os conteúdos que eu coloquei. Lembra que eu estou colocando mês a mês. Eu estou entrando, né? Janeiro, quais são os principais movimentos astrológicos? A gente vai conversar sobre eles. Depois fevereiro, quais os principais movimentos? Falarei sobre eles. Então, assim, para cada mês eu vou dar dica também de cristal, de óleo essencial que a gente pode ir utilizando. Vai ser muito, muito legal. Se você não se inscreveu ainda, hoje é o dia, hein? Corre lá, se inscreve, manda mensagem para mim, fala que você se inscreveu, porque não sou eu que estou vendo a inscrição, tá? A inscrição não está vindo para mim, está vindo para a Sullivan.
Então, se você se inscrever, talvez eu nem saiba que você se inscreveu. Então, só fala para mim, eu me inscrevi, estarei lá no domingo, vai ser muito legal. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, porque aí a gente chega, né, depois que passou essa quadratura com Saturno, às 22 horas e 43 minutos, a Lua faz uma conjunção com o Sol e formamos a Lua Nova. E a partir daqui, eu vou abrir o mapa da Lua Nova, que está aqui na minha frente agora. É como eu faço nas lives, né? O mapa está aqui na minha frente. E eu vou, inclusive, abrir o mapa, né, no workshop. Quem gosta aí de ver o mapa, de navegar pelo mapa, a gente vai ter, né? Ele aberto ali, é o Zoom, então o Zoom me permite compartilhar tranquilamente. Então, abrirei o mapa também no workshop. Estou com ele aberto aqui para olhar, né? O mapa da alunação Lua Nova em Sagitário, que acontece no dia 19 de dezembro, às 22h43, para quem está aqui no Brasil. Isso formou, então, um mapa com ascendente em Virgem. Então a gente vai ter uma lua nova em Sagitário com um subtom virginiano aí, né? Que fala muito de aprimoramento, de detalhes e de questões de saúde, cura. Pessoal, novamente, né? Saúde é uma coisa muito importante. E inclusive a saúde mental. E cada vez mais se sabe, existe um eixo, né? Que é o eixo do intestino com o cérebro, né, um eixo que, inclusive, no Tantra a gente já sabe que isso existe, né, através da ligação do chakra básico, Muladhara, com o Sahasrara e assim por diante. Então, às vezes a pessoa ela está com a saúde mental toda comprometida e o corpo sofre. Né? Ou às vezes ela está com o corpo todo comprometido, inflamado e um monte de coisa, e a saúde mental sofre. Então, cada vez mais, essa é uma tendência que eu vou inclusive falar, né, no nosso workshop, que a saúde ela tem que ser holística. Né? Então, cuidar da saúde é cuidar do todo. Né? Não dá para ficar só olhando, deixa eu ver como é que está meu coração. Mas o seu coração ele depende do corpo inteiro, né? E de todos os hábitos e assim por diante. Então, eu estou falando isso porque é uma lua nova com ascendente em Virgem para quem é do Brasil. E se você está fora do Brasil, né? Porque eu tenho muita gente de fora, mas nasceu aqui, você tem uma ligação com esse mapa. Então a gente tem aí essa energia, né, do Virgem que convida a gente a melhorar, a poder nos aprimorar em alguma coisa, a olhar para os detalhes, a cuidar da saúde. E a gente tem o Sol e a Lua no grau 28 de Sagitário. Então perceba aí, né, veja no seu mapa se você tem algum planeta próximo desse grau 28, especialmente Sagitário, mas também Gêmeos, Virgem e Peixes, que vão receber, né, as quadraturas e oposições. Se não tiver nenhum planeta, nenhum nada muito significativo, veja a área da vida, a casa astrológica que essa lua nova vai cair, que é ali que você pode plantar novas sementes. A lua nova sempre fala para a gente plantar novas sementes e utilizar todo o poder, todo o potencial do signo. E qual que é o poder e o potencial do signo de Sagitário? Novamente é um signo que é o centauro, né? O símbolo dele é o centauro, que tem uma flecha. Ele mira a flecha para cima, né? Então ele meio que determina para onde a gente está indo, né? Porque ele fala sobre nossa verdade, né? Nossa filosofia de vida, aquilo que a gente acredita, aquilo que é algo maior, né? Porque veja, quando a gente fala de Sagitário, a gente fala daquilo que a gente. É como se fosse um propósito mesmo. É um propósito espiritual. Por que, que eu levanto da cama toda manhã? Por que, que eu faço o que eu faço? Muitas pessoas vão dizer, para ganhar dinheiro, porque eu preciso viver aqui, mas quando você conecta um propósito Sagitário, né, aquilo que você faz tem uma outra energia. Né? Inclusive, remeto aqui àquela frase de Nietzsche, onde ele diz, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse porquê é o Sagitário. Né? Então é um momento interessante, né? Essa lua nova em Sagitário sempre cai nesse finalzinho do ano, nessa virada de ano. Então você pode pensar nos seus propósitos para 2026. Né? Que você está, para onde você está mirando a sua flecha para 2026? Porque essa lua nova acontece bem no final do Sagitário. O Marte já está em Capricórnio e logo tanto o Sol quanto a Lua vão para Capricórnio. Ou seja, o Sagitário aponta a flecha e o Capricórnio vai lá e sobe a montanha, né? Vai em busca daquilo que foi determinado pelo propósito. Então temos essa lua nova em Sagitário, veja aí seus propósitos, também veja aí suas crenças, filosofia de vida, aquilo que você acredita. E aí a gente tem alguns detalhezinhos que são trazidos por essa, né, por esse mapa de lua nova. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, quem é o regente de Sagitário, né? Qual que é o dono da casa de Sagitário, onde está Sol e Lua agora? É o planeta Júpiter. E o planeta Júpiter está exaltado em Câncer, porém retrógrado, né, olhando para trás, vindo, né, revisando algumas questões do passado.
Júpiter em Câncer é um grande convite a olhar questões emocionais, questões de família, questões do passado, naturalmente. Câncer fala do passado, pai e mãe, né? E ele está em quadratura praticamente exata com Quiron. Ou seja, é o momento da questão ali de trabalhar dores familiares. E pessoal, a gente sabe que esse período do ano, né, é aquele período que muitas vezes parentes que não se veem aí o ano inteiro, mas de repente por conta do Natal, por conta das festas, vão se reunir, vão se ver, né? Então a família reunida muitas vezes vem à tona alguns assuntos, algumas dores, algumas questões. Então tá a cara dessa lua nova, né? Uma lua nova em Sagitário, com o Júpiter, que é o regente, em Câncer, retrógrado e quadratura com Quirón. Então, o que eu diria, né? Trabalhe isso pelo lado positivo. Observe, né? Se você perceber algum padrão familiar, alguma dor, alguma ferida, alguma crença, né, que foi trazida aí do âmbito familiar, às vezes você começa a observar assim as pessoas da sua família, e você fala, nossa, agora entendi algumas coisas. Então use para o melhor. Mas cuidado, porque pode vir aí uma dor, pode vir aí alguém, né, ativando a ferida do outro. Então, muita atenção aí nesse momento. Lembrando que a gente está tanto com Mercúrio, Sol, Lua, Vênus em Sagitário. Sagitário é um signo que ele muitas vezes o pessoal brinca, né, que é o cavalão que dá coice. Então, às vezes a palavra, né, pode vir um pouco bruta nesse momento. Então, muita atenção também com a comunicação. Até porque essa lua nova ela acontece sitiada ali entre duas quadraturas. Porque a gente vem da quadratura com Saturno, lembra que traz aquele peso, aquela cobrança, porém é uma quadratura que já está se desfazendo. Né? Então, aconteceu, né, nessa semana, e o Sol e Lua são mais rápidos, eles já estão se despedindo do Saturno, mas fica aquele resquício, né? Fica aquela energia de Saturno aí no plano de fundo. Agora, quem está realmente participando dessa lua nova são dois deuses da mudança, Urano e Netuno. E Urano é o planeta que fala, né, da libertação, que fala dos insights, que fala, né, do novo, do futuro. Urano ainda está em Touro, mas lembre, em 2026 ele entra em Gêmeos de vez, né? Vai ficar aí 7 anos nesse signo, mexendo com essa energia. E a Lua e o Sol fazem um quincunce, que é um aspecto de ajuste, um aspecto de cura com esse Urano. Novamente, traz muito uma energia de curar, de ajustar padrões rígidos de crenças. Né? Então perceba, e novamente, né, às vezes a crença está tão enraizada na gente que a gente não consegue perceber. Né? Eu gosto muito do Joe Dispenza, já li praticamente todos os livros dele, estou terminando só o Poder do Cérebro lá, né, que eu acho que foi um dos últimos que ele fez, estou ali na metade dele, mas os principais, né, que você vê por aí, como é que é? Como se tornar sobrenatural, quebrando o hábito de ser você mesmo e você é o placebo, esses três que são livros maravilhosos. Se você não conhece, veja, né? E já tem muita coisa, né? O pessoal com IA está fazendo um monte de vídeo do Joe Dispenza e colocando aí na internet. Trazem, né, um ensinamento legal desses livros. Então o Joe Dispenza ele sempre fala, né, que a gente tende a repetir os mesmos pensamentos dia após dia. Então, se a gente não ficar, é o famoso orar e vigiar, né? Se a gente não ficar atento, a gente está ali, todo dia a gente acorda, está pensando a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa e vai passando ao longo do dia, pensa a mesma coisa, faz a mesma coisa e espera mudança, espera resultado diferente, não vai acontecer. Né? Então, olha que lindo, olha que oportunidade dessa aula nova, olha que oportunidade de você compartilhar agora. Se você não compartilhou ainda com alguém que você ama, que gosta desse tema, como você pode aproveitar esse momento, esse dia de hoje, esse fim de semana que a gente vai fazer, lembrando que no domingo não vai ser só eu falando, eu vou falar toda a parte astrológica, mas a gente vai ter até algumas meditações, né, algumas coisas para trabalhar essas questões de crença. Então, você pode já levar, né, essas energias ali para domingo para serem trabalhadas. Então, a gente vai ter esse ajuste, esse convite a liberar, a deixar crenças limitantes, deixar crenças que não estão contribuindo, irem embora. Né? Então, ficarem aqui em 2025, você se despede delas e abre um novo caminho para 2026. Mas a gente tem também, né, a quadratura de Sol e Lua com Netuno. E essa quadratura, a princípio, ela tende a ser um tanto desafiadora, né? Então pode
fazer com que nosso caminho fique um pouco nebuloso, a gente não enxerga direito. Lembra que tudo que envolve Netuno, a gente precisa dar uma desacelerada, colocar o pé no chão, óleos que aterram, como vetiver, cedro é maravilhoso para isso. Cristais também que aterram são bem interessantes, porque a quadratura com Netuno pode trazer até uma desvitalização, né? Então envolvendo aí excesso de coisas que a gente tem que fazer aí no final do ano, eventos, um monte de coisa para fazer, dá uma desvitalizada no corpo e especialmente, pessoal, muito cuidado com alteradores de consciência, né? Então também, né, nas festas de fim de ano, a galera de repente quer beber um pouco mais e a quadratura com Netuno não faz isso ficar muito legal não, né? Porque Netuno é o planeta que fala aí, né, do estado alterado de consciência. Em quadratura pode vir uma certa cobrança. Então, se você está me ouvindo aqui, cuidado, né, com excesso de bebida, porque não vai dar muito bom não com a quadratura com Netuno. E de uma forma terapêutica, né, que é a que eu gosto de trabalhar, a quadratura com Netuno é o convite a quebrar questões inconscientes. Então lembra, né? A gente está trabalhando com questões profundamente enraizadas, questões profundamente inconscientes. Júpiter está no signo de Câncer retrógrado, falando sobre padrões familiares, ou seja, imagina algo que você nasceu numa família e já foi recebendo desde lá do útero, e aí criancinha, quando você estava ali mais suscetível a todas as programações, foi sendo colocada uma série de programações, e agora você fala, nossa, eu preciso mudar isso. E aí, assim, né, dá um trabalhinho, né? A gente tem que fazer um processo aí para mudar essas crenças profundamente enraizadas. Mas é possível, né? É um trabalho que a gente tem que fazer. Então essa é a quadratura com Netuno. Que mais que a gente tem para essa lua nova, né? O que a gente pode refletir um pouco mais aqui? Bom, a gente já está com o Marte em Capricórnio, né? Então Marte em Capricórnio traz essa força de trabalho, essa energia, né, para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Então, dá até um certo gás para quem está trabalhando, como eu, né? Eu estou aqui, vou atender, inclusive, até praticamente a virada do ano. Estou aqui, né, marcando os atendimentos que já foram, né, pedidos ali quando eu fiz a Black Friday e assim por diante. Então, a gente já está aí, né? Eu vou estar usando esse Marte em Capricórnio no meu melhor. Mas é realmente a gente aproveitar esse período para projetar o 2026. Né? Então, aproveita esse momento. É uma lua nova que convida essa mudança de crenças. Depois a gente vai ter uma lua nova em Capricórnio. Deixa eu até já dar uma olhadinha aqui na lua nova em Capricórnio. Próxima lua nova que a gente vai ter. Deixa eu ver se ele já me mostra aqui. Vou colocar dia 25. Vamos ver se ele já avança para 2026 aqui. Não avançou. Não avançou. Deixa eu olhar aqui. Ó, se tivesse em live ia ser a mesma coisa, porque eu estou gravando aqui e estou fazendo isso ao vivo na gravação. Vou colocar dia 30 aqui para ver se vai. Se não for, depois eu vejo essa lua nova em Capricórnio, né? É um bugzinho aí do Pegasus, ele não quer avançar para 2026 sozinho, mas tudo bem. Né? Depois, ano que vem, a gente vê então a lua em Capricórnio, até porque minha voz já está sofrendo aqui. E como dica, né, você que gosta de cristais, temos aí um Sagitário, essas coisas de feridas, de crenças. Se você tiver uma pedra chamada malaquita e uma pedra chamada lapislázuli, duas queridinhas do Antigo Egito, utilize elas. Né, elas podem ajudar bastante. Ah, um outro destaque, né, que a gente tem que trabalhar aqui. A Vênus. Enquanto o Sol e a Lua estão se afastando, né, da quadratura com Saturno, a Vênus vem fortemente com essa quadratura com Saturno, o que ainda vai acontecer, né, porque a Vênus está no grau 24, Saturno está no grau 25. Então a Vênus aponta para a quadratura com Saturno. Então pode ter sim um certo peso nos relacionamentos, uma cobrança nos relacionamentos e muita atenção aí também com a parte financeira. Né? Vou ficando por aqui. Nos vemos aí ao longo do Instagram. Se eu conseguir aparecer lá, postar alguma coisa, eu estou postando um pouquinho, mas domingão estaremos aí no workshop. E quero ver se vai dar de repente no sábado para eu fazer uma live, seja do resumão da semana, ou se não for do resumão, para falar alguma coisa ali sobre 2026, né, sobre essa mudança e abrir as portas para o workshop de domingo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima sexta-feira. Namastê, Harion.